Milagre do cego. Era sábado em Jerusalém, e Jesus passava com seus discípulos quando viram um homem que mendigava desde o nascimento. Ele estava ali todos os dias, no mesmo lugar, sua tigela estendida para moedas, sua escuridão perpétua uma prisão sem paredes. Os discípulos fizeram a pergunta que todos faziam: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Era a teologia comum da época. Todo sofrimento era punição por pecado específico. Se você sofria, era porque Deus estava te castigando. Jesus demoliu essa teologia com uma frase: nem ele pecou nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Às vezes, o sofrimento não é punição, é um palco onde a glória de Deus será revelada. Mas que consolo frio isso deve ter parecido para um homem que nunca viu a luz. Então, Jesus fez algo estranho. Cuspiu no chão. Pegou sua saliva e fez lama com a poeira. Untou aquela pasta nos olhos do cego. Vai, lava-te no tanque de Siloé, ele ordenou. O homem obedeceu. Ele não podia ver Jesus. Não tinha motivo para confiar. Mas algo na voz daquele estranho o compeliu a agir. Cambaleou pelas ruas familiares, guiado por anos de memorização, as pessoas se afastando da lama escorrendo de seus olhos. Chegou ao tanque, ajoelhou-se, mergulhou o rosto na água. E quando a lama se dissolveu, algo impossível aconteceu. Luz explodiu em sua consciência. Não apenas luz, mas formas, cores, profundidade, detalhes. Ele podia ver. 40 anos de escuridão absoluta. E de repente, luz. Era avassalador, aterrorizante, glorioso. Ele correu pelas ruas, gritando, rindo, chorando. Não é este aquele que estava assentado e mendigava? Alguns diziam que sim, outros que apenas se parecia com ele. Afinal, como poderia ser a mesma pessoa? O mendigo cego nunca fez contato visual, nunca viu onde pisava. Este homem tinha olhos claros e brilhantes. Sou eu! Ele exclamava repetidamente. Como se te abriram os olhos? Eles perguntavam. Um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Levaram-no aos fariseus, não por alegria, por indignação. Jesus havia feito lodo no sábado. Trabalho era proibido no sábado, logo, Jesus era pecador. A lógica deles era impecável, a conclusão, absurda. Os fariseus interrogaram o homem. Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado, alguns declararam. Outros hesitavam. Como pode um homem pecador fazer tais sinais? Estavam divididos. Perguntaram ao homem: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? Sua resposta foi simples e profunda: é profeta. Mas isso não era suficiente para eles. Precisavam desacreditar o milagre. Chamaram os pais dele. É este o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Os pais tinham medo. Os líderes judeus já haviam decidido que qualquer um que confessasse Jesus como o Cristo seria expulso da sinagoga, excomungado, cortado da comunidade, morto socialmente. Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, responderam cuidadosamente. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe abriu os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Eles jogaram seu próprio filho aos lobos para se proteger. Chamaram o homem novamente. Dá glória a Deus, ordenaram. Nós sabemos que esse homem é pecador. Era uma armadilha. Se ele concordasse, negaria seu curador. Se discordasse, desafiaria a autoridade deles. A resposta dele foi magistral. Se é pecador, não sei. Uma coisa sei é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Teologia complicada? Ele não tinha. Debates rabínicos? Não era educado para isso. Mas tinha algo irrefutável. Experiência pessoal. Eu era cego, agora vejo. Eles o interrogaram novamente. Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele respondeu com sarcasmo frustrado. Já vô-lo disse, e não ouvistes, para que o quereis tornar a ouvir. Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Os fariseus explodiram em raiva. Tu és discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Suas credenciais, sua educação, sua posição, tudo isso superava um milagre óbvio.
O homem, este ex-mendigo sem educação formal, deu uma aula de lógica. Nisto há maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abrisse os olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas, se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um que nasceu cego. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Era lógica perfeita. Era teologia sólida. E vinha de um mendigo. Os fariseus responderam: Tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? E o expulsaram. Jesus ouviu que o haviam expulso e foi procurá-lo. Crês tu no Filho de Deus? Ele perguntou. O homem respondeu: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? Jesus disse: Tu já o tens visto e é aquele que fala contigo. O homem não hesitou. Creio, Senhor, e o adorou. Jesus então disse algo devastador para os fariseus que estavam ouvindo. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegados. Alguns fariseus perguntaram: Também nós somos cegos? Jesus respondeu: Se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. O cego viu mais do que aqueles com olhos perfeitos. Ele viu quem Jesus realmente era. Assim termina mais uma história de Jesus. Até o próximo milagre.